Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. A nossa igreja tem se proposto a ler a Bíblia inteira esse ano, de capa a capa. Então, de acordo com esse calendário de leitura bíblica, sempre que surge um novo livro na cronologia da Bíblia, nós estamos lançando alguns vídeos para explicar um pouquinho sobre do que o livro está se propondo a tratar, alguma estrutura para que você possa entender melhor, mas principalmente cada vídeo que nós gravamos é para te encorajar a ler mais a Bíblia. Então, antes de começar esse vídeo, se você puder, por favor, queria pedir que você curtisse esse vídeo e já pensasse em alguém para quem você pode encaminhar, porque fazendo isso, mais pessoas terão acesso também a esse vídeo. O livro que a gente vai estudar hoje, ele é o menor livro do Antigo Testamento. É chamado de livro, mas são apenas 21 versículos. E esse livro também tem uma certa curiosidade, porque ele é um livro de um profeta que Deus levanta, mas para profetizar a uma outra nação. Todo profeta que Deus levanta na Bíblia é levantado para profetizar para o seu povo, mas esse profeta de hoje não. Deus levantou ele para profetizar para outra nação. O livro que a gente vai estudar hoje é o livro de Obadias. É um livro que quase não é lido na Bíblia, talvez por seu tamanho, talvez por sua mensagem não tão clara assim. Qualquer que seja o motivo, esse é eu acredito que seja um livro que seja pouco lido também, mas há uma mensagem muito especial nesse livro. Eu creio que algo especial tem para mim e para a sua vida também. O livro de Obadias, como eu falei para você, esse profeta parece ser um profeta do Reino do Sul, habitante de Jerusalém ou de alguma das cidades de Judá. É o menor livro do Antigo Testamento. E assim como o profeta Jonas, que foi chamado... Jonas e Naum, dois profetas israelitas que foram chamados para profetizar para Nínive, Obadias é um profeta que foi chamado para profetizar exclusivamente para uma nação chamada Edom. E é interessante a história para quem Obadias está profetizando, porque a gente vai ver aqui como que um conflito de nações começa dentro de uma casa, começa com uma família. O nome Obadias significa servo do Senhor. A data é um tanto quanto imprecisa saber quando esse livro foi escrito, porque ele pode ter sido escrito antes da invasão de Jerusalém pelos filisteus, durante o reinado de Jorão. Então a gente estaria pensando ali entre 850 a 841 a.C., e aí o que faz com que Obadias fosse contemporâneo de Eliseu. Ou que esse livro foi escrito um pouco mais tarde, pouco tempo depois de Nabucodonosor conquistar Jerusalém. Isso nos colocaria ali então em perto de 605 e 585 a.C. Então a data mais provável, porque o livro vai falar um pouquinho sobre ataques a Judá, o mais provável é que esse livro tenha sido escrito pelo próprio Obadias por volta do ano de 587 a.C. E como eu falei para você, esse livro está na nossa Bíblia. A história dele ele consta em nossas escrituras sagradas para concluir uma longa história de inimizade de duas nações que deveriam ser aliadas, que são representadas, essa desavença de duas nações, ela nasce na desavença de dois irmãos, Jacó e Esaú. Jacó, que dá origem ao povo de Israel, e Esaú, que dá origem à nação de Edom. Então, se a gente toma por princípio que este livro ele vai concluir uma história de inimizade, talvez essa seja uma boa palavra para pensarmos, uma boa direção para pensarmos no resumo para esse livro. Seria a palavra condenação. Talvez a palavra condenação resuma muito bem o livro. E um livro de um capítulo, você só fala os versículos, né? Então o versículo-chave, talvez para compreendermos esse livro inteiro, seria o versículo 3
que diz as seguintes palavras: a arrogância do seu coração o tem enganado, você que vive nas cavidades da rocha e constrói a sua morada no alto dos montes, você que diz, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali eu derrubarei, diz o Senhor. O livro de Obadias vai falar um pouco de como que o orgulho ele derruba, destrói tanto uma nação quanto pessoas. Para a gente poder entender um pouquinho, embora seja um único capítulo, apenas 21 versículos, eu queria propor para você uma certa divisão do texto para a gente poder compreender do que o livro está tratando. Então, se você estiver com a sua Bíblia aberta ou pretender olhar na sua Bíblia, você vai poder observar no texto que os primeiros 4 versículos seria a introdução desse livro. Por que o profeta escreveu esse livro? Sobre o julgamento da nação de Edom. Os primeiros 4 versículos vão falar que é justamente porque a nação de Edom era uma nação orgulhosa, uma nação que era arrogante, por morar nos altos montes, achava-se invencível. E esse é o grande ponto da denúncia aqui. A sua arrogância de achar que é invencível vai ser justamente o motivo da sua queda. A gente entra ali para um segundo momento do livro, versículos de 5 a 7, quando Deus faz 2 perguntas retóricas. Se ladrões ou atacassem, não roubariam apenas o que achavam suficiente? E a resposta, possivelmente, para essa resposta, sim, eles só roubariam o que é suficiente. E Deus faz outra pergunta: se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás ao menos alguns cachos? E a resposta óbvia é sim, possivelmente deixaria alguns cachos. E aí então vem a sentença. Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, ou seja, a destruição da nação de Esaú por conta de sua arrogância iria além daquilo que se era esperado ou imaginado. A gente entra para o terceiro período desse livro, do versículo 8 ao versículo 14, e aqui vai falar desta desavença dessas 2 nações. Por 1, 2, 3, 4, 5 vezes, do versículo 8 ao 14, nós vemos a sentença: você não devia. A mensagem contra Edom era essa, que enquanto Jerusalém estava sendo atacada, saqueada, Edom não devia, por exemplo, ter olhado com satisfação para essa destruição, não devia ter falado com arrogância, não devia ter se aproveitado disso para fazer saques, não devia ter se alegrado, não devia ter esperado em encruzilhadas para ainda assim acrescentar aflição ao povo de Israel. Então, aqui vemos não apenas a sentença anterior do orgulho, como também uma nação que era para ser uma nação irmã, uma nação vizinha, uma nação aliada, torcendo pelo mal de Israel, e isso acabou se tornando também uma sentença contra a nação de Edom. Mais um motivo para sua queda: além do seu orgulho, você celebrou a destruição de Judá, celebrou a destruição do povo de Deus, Edom. Entramos por um quarto e último período do livro, que aí sim é o versículo 15 a 21, que embora Edom deveria ter ajudado a nação de Israel e não ajudou, embora Edom deveria ter socorrido Judá como uma nação vizinha, irmã e acolhedora, não ajudou. Isso é um conflito histórico, desde quando o povo de Israel está saindo do Egito, da escravidão do Egito, dando seus primeiros passos para se tornar uma nação. Edom já desde no nascedouro já coloca empecilhos, não permite que Israel passe pelo seu território. Ou seja, a todo momento Edom foi um empecilho, um entrave, impôs dificuldades ao povo de Deus, e não deveria ter sido assim, porque Edom surge de Esaú, que é irmão de Jacó, que dá origem à nação de Israel. E apesar de todos os empecilhos e dificuldades causadas por Edom, versículos 15 a 21 vai mostrar que ainda assim Deus vai socorrer e vir em favor do seu povo. Edom, você não quis ajudar, mas este povo, que se chama povo de Deus, tem um Deus que os auxilia.
Você poderia entrar para a história como um daqueles que prestam socorro e fazem o bem para o povo de Deus. Como você se recusou a isso, Deus mesmo vai agir e socorrer o seu povo. Um livro curto de ler, um livro pequeno e será que um livro tão curto assim, será que tem lições para nós desse livro? Claro que tem, porque a palavra de Deus, o que me vem à mente quando eu leio esse curto livro, em primeiro lugar é saber de que Deus vai cuidar do seu povo, independente se esse povo tem aliados ou não. O grande aliado do povo de Deus é o próprio Deus. O grande socorro para o povo de Deus é o próprio Deus. É óbvio que teriam outros que poderiam ajudar, como Edom, por exemplo, mas mesmo quando Edom e todos os outros negam auxílio ao povo de Deus, de um lado nunca faltará auxílio, que é o lado do próprio Deus. Ainda essa curta leitura, ela nos encoraja a refletir mais uma vez sobre orgulho, sobre arrogância, e de que orgulho e arrogância nunca levaram ninguém a lugar nenhum, ou talvez até colocar alguns em um lugar alto, mas um lugar alto que os levou também a uma grande queda. Então, assim como Edom se orgulhou de suas fortalezas, de seu lugar privilegiado de segurança, e isso foi sua queda, esse livro nos convida também a refletir sobre isso, de tomar cuidado para não tornar o que para nós é motivo de segurança se transformar num motivo de destruição. E ainda eu finalizaria que, falando sobre esse assunto, lembrar que toda arrogância é um prenúncio de destruição. Quanto maior a soberba, maior a queda. A Bíblia diz que Deus rejeita ao soberbo, mas Ele exalta ao humilde. Sempre haverá um braço estendido de Deus para todos aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem a necessidade de um Salvador. Então, após ler o livro de Obadias, talvez a nossa oração tenha que ser: Senhor, quebra o meu orgulho, não quero ser orgulhoso e me fazer valer de coisas que me parecem satisfatórias, quando na verdade são estruturas frágeis. Quero depender do Senhor e ter minha vida conduzida e controlada pelo Senhor. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, e segue aqui meu encorajamento. Então conheça a sua Bíblia, porque quanto mais você conhecer a sua Bíblia, mais você vai conhecer o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu te vejo amanhã no nosso próximo vídeo, e até lá, que Jesus te abençoe. Tchau.